A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, né? E hoje a gente vai ler o capítulo 12, o fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em treva dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que a veste. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta.
quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e nem andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar às bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizeis esta parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe. Então separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero que, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio que venha a cumprir-se, cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente,
Logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distingues este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, né? É fácil? Não, não é. Para nós humanos não é. Não vou mentir. Por que que não é? Nós somos humanos, né? A nossa natureza é qual? É pecaminosa. A nossa natureza é maldosa, né? Infelizmente é assim, né? Nós somos nascidos do pecado. A nossa tendência é para o mal. E nós nascemos, principalmente eu, por exemplo, eu nasci na vida pagã, né? Então, fui conhecer realmente o Deus verdadeiro muito tempo depois. Minha mãe ainda conheceu, graças a Deus, ela orou sempre muito por mim. Minha mãe, Deus ouviu muito minha mãe, né? Tadinha, minha mãe sofreu muito comigo na adolescência. Mas graças a Deus hoje eu estou no caminho do Senhor. E assim, muitas coisas acontecem no dia a dia nosso. E realmente é uma luta diária para você realmente ter o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o demônio não quer que você siga o reino de Deus, muito menos que o tenha em primeiro lugar. Então ele vai fazer de tudo, ele vai colocar vários empecilhos em seu caminho para que o reino de Deus não esteja em nenhuma prioridade da sua vida, muito menos em primeiro lugar. Então, inclusive, um dos intuitos dessa leitura aqui é exatamente por isso. Muita gente tem vontade de ler a Bíblia, mas surge mil motivos para não ler, que impede, aliás, para não ler não, que impede de ler a Bíblia. Então é por isso que eu faço essa leitura aqui, porque a pessoa pode estar cozinhando, pode estar dirigindo, pode estar fazendo qualquer coisa, menos estudando, né? Aliás, qualquer coisa entre aspas, né? Mas pode estar fazendo várias coisas diferentes e pode estar me ouvindo, né? Porque não precisa ficar olhando para mim, mas pode estar me ouvindo lendo a Bíblia. Então pode participar da palavra do Senhor, né? Pode conhecer um pouco mais do Senhor. Esse é o intuito do vídeo. É de proclamar a palavra do Senhor, é de divulgar a palavra do Senhor. Por quê? Porque é exatamente isso. Porque o demônio, ele faz de tudo para que a gente esmoreça, para que a gente se afaste de Deus, para que aquele que não conhece Deus não tenha a oportunidade de conhecer. E para aquele que já conhece, que já segue os caminhos do Senhor, se afaste dele. Vai se afastando dele até o momento que perca a fé e pronto. Aí perdeu a fé, aí pronto, já está nos caminhos do demônio, aí ele venceu, entendeu? É isso que o demônio quer. E ele vai ficar fazendo isso até o fim dos tempos. Tanto que vai vir o anticristo. O anticristo é quem? É o demônio. É o demônio que ele vai vir e ele vai fazer prodígios e maravilhas, né? Esses sinais que Jesus fez aqui na Terra, ele vai fazer tudo isso e muito mais. Ou seja, muitas pessoas vão acreditar que ele realmente é Jesus Cristo, por estar fazendo esses milagres. Mas lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando vier, ele virá em glória, nas nuvens em glória, todos o verão. Então vai ser um evento que chamará a atenção de todos ao mesmo tempo, né? Não tem como um aqui ver e o outro ali não ver.
ou seja, todos o verão. A gente vai chegar nesse ponto ainda, né? Então, você não pode perder as leituras, continue aí acompanhando as leituras, tá? Se por acaso perdeu algum vídeo, alguma coisa, marque aí, salve na sua biblioteca para você poder escutar mais tarde, escutar no momento mais oportuno, mas não deixe de ouvir, tá? E agora sobre isso a gente vai ver em Apocalipse. Em Apocalipse é onde fala mais claramente sobre o fim dos tempos. Mas a gente já tem que se preparar de agora, porque está chegando esse fim dos tempos, né? E a palavra de Deus diz: buscar enquanto se pode achar. E outra coisa, principalmente, que pode ter arrependimento enquanto há fôlego, ou seja, enquanto estamos vivos, enquanto estamos conscientes, né, em seu juízo perfeito, a gente ainda tem a opção de escolher servir a Deus ou não. Mas a gente não sabe quando a luz se apaga. Eu tô aqui gravando o vídeo, né? Deus me livre, de repente o teto cai na minha cabeça aqui, pronto, acabou, apagou aqui, aí pronto, foi, dormiu, entendeu? Agora eu só vou acordar quando Jesus vier. A gente não sabe. Por isso que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que Jesus Cristo nos dá de se voltar a Ele, né? Jesus Cristo, Ele nos chama, Ele tá aí te chamando faz tempo, Ele tá te cutucando, né? O Espírito Santo fica sussurrando em seu ouvido e você pensa que tá ficando louca, você pensa que você tá ficando louco, porque você acha que você está ouvindo vozes, mas não é. Presta atenção no que você está ouvindo, né? Procure prestar atenção no que você está ouvindo. É o Espírito Santo te chamando. O Espírito Santo quer que você sirva a Deus. O Espírito Santo quer que você seja salvo. Só que para isso você tem que dar o primeiro passo. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você tem que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você tem que entregar a sua vida nas mãos de Deus e acreditar que Ele é o único Deus, o Deus vivo. Entendeu? E entregar sua vida a Ele, se arrepender de seus pecados, né, de todos os seus pecados, se arrepender de coração. Tudo isso sempre fazer de coração e procurar seguir sempre os caminhos do Senhor. Leia a Bíblia com frequência para você poder aprender sempre mais sobre a palavra do Senhor e não cair em tentação, porque a tentação vem, sempre vem, tá? Não tem como fugir dela. Até o final a tentação virá. Então a gente tem que sempre estar em Jesus Cristo, porque é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá força, porque nós mesmos não temos, né? Lembre-se que a carne é fraca, mas aquele que está em mim é forte, fortíssimo. Então se mantenha sempre vivo, sempre firme no caminho do Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em sua família, toque em seu lar, toque em sua vida emocional, Pai. Toque em seu psicológico. Em nome de Jesus, Pai, toque em seu coração. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo mal em nome de Jesus, Senhor. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.